é, tem que estar apontando o tempo todo para uma preocupação em que esses instrumentos sejam os caminhos e os canais para a destinação dos recursos e a previsão de orçamento novo, digamos, com acréscimo e com contemplando, então, o perfil, digamos, de necessidades em saúde do trabalhador adequados a cada município. Né? Na área de saúde do trabalhador tem sido muito mencionado temas como a dos agrotóxicos, né, dos trabalhadores que lidam com agrotóxicos ou os trabalhadores em canaviais. E hoje, no Estado, há uma redução, digamos, importante de problemas de sobreesforço e tudo mais, pelo grau de mecanização que a gente atingiu na área de produção agrícola, né? Mas mesmo assim nós temos temas caros a muitas regiões do Estado relacionados com a saúde do trabalhador e que tem reflexo direto na saúde da população em geral. Claro. Então é isso que eu acho que é a busca de temas que façam no cotidiano a integração das preocupações específicas do segmento preocupado e olhando, que está olhando para a saúde do trabalhador, com a população em geral e com a representação dos interesses da sociedade em geral, que seriam representados pelos conselheiros de saúde. Então, essa aproximação e esse diálogo, acho que deve ser uma busca permanente e que propostas como essa, aprovadas em Campinas, estão claramente procurando efetivar esse tipo de proposta. Né? Bom, uma outra proposta que também fala indiretamente da questão de instrumentos de planejamento, a macro de Presidente Prudente, ela colocou e defendeu, e isso também não foi para a nacional, quer dizer, a vinculação da LOA a ações de saúde do trabalhador. Tá? E assim, eu queria que você pudesse comentar um pouco, eu já vou atrelar uma outra proposta, que você falou da questão da mecanização, né? Da questão, mas é muito simples, veja. Nesse sentido, a gente sabe que a questão da mecanização, a questão, e aí eu vou falar como fonoaudióloga, de ruído nas indústrias, levam a alguns problemas da saúde do trabalhador. Né? O trabalhador pode ter uma perda auditiva, pode ter uma amputação de braço, uma série de coisas. E aí eu vou atrelar a uma proposta que o município de São Paulo trouxe, tá? Que é a importância do ressarcimento com gastos, com o tratamento de reabilitação do trabalhador. Então, veja, tem essa questão de ter uma vinculação da LOA, ações de saúde do trabalhador, e também a questão do ressarcimento de gastos. Quer dizer, esse trabalhador, né, que atua aí no dia a dia, e aqui não aparece, embora, claro, veja, isso talvez vá aparecer na próxima videoconferência, onde o Érico vai estar falando sobre política, sobre a política nacional, nós estamos falando de financiamento, né? Mas nesse caso, como é que fica a questão do ressarcimento, né? Como é que fica assim, o que você entende, qual a sua opinião, e veja, vinculado com a questão da LOA. Né? Então, já estou dando duas propostas para você, um pouco comentar em cima do que você já falou. Mais uma vez, o termo vinculação deve ser interpretado de forma ampla, né, geral. Por exemplo, uma proposta de criação de um centro de referência numa região que tenha essa demanda e que comportaria a instalação de um centro de referência, deve ter a possibilidade de expressão na lei orçamentária. Então, claramente, se há necessidade de investimentos em equipamentos ou na compra de equipamentos, né, na produção de estabelecimentos como centros de referência ou compras de equipamentos e contratação de pessoal para o funcionamento adequado da área de saúde do trabalhador, isso precisaria de aparecer no orçamento, certo? Isso a gente não chamaria isso de vinculação, mas sim expressão no orçamento de questões e demandas relacionadas à saúde do trabalhador que precisam ter uma expressão orçamentária.
Então, não chamaria claramente de vinculação. Vinculação. Certo? Agora, em relação à questão da destinação de recursos do ressarcimento pelo atendimento feito no SUS de pessoas que são usuários e têm planos de saúde. Precisa ser lembrado que na própria portaria do Ministério da Saúde é pensada como uma das opções e uma das possibilidades de aumento de recursos na área de saúde do trabalhador, que é a destinação, digamos, privilegiada de recursos para dentro do SUS, desse tipo de recursos de atendimentos de trabalhadores que têm planos de saúde pelo SUS. Então, seria uma alternativa que foi, inclusive, aventada na própria portaria. Eu acho que isso é importante que a gente tenha claro que a portaria, infelizmente, não avançou muito na definição, digamos, de quanto seria uma possível proposta de aumento que estivesse se aproximando mais, digamos, das necessidades em saúde do trabalhador, porque, na verdade, a portaria remete essa questão para o conjunto dos estados e municípios, e não só para o orçamento da União, certo? Mas a portaria já previu que um dos mecanismos de aumentos de recursos poderia ser esse do ressarcimento. Então, lembrando como essa questão remete para uma situação e que a gente tem que reconhecer como um desafio bastante importante da temática saúde do trabalhador na integração efetiva com o SUS, que é o fato de que a parte, digamos, da população de trabalhadores mais organizados, dos segmentos mais avançados, digamos, e de ponta dentro da economia brasileira, como são claramente os setores como do petróleo, indústria automobilística, setor financeiro, são segmentos cujo conjunto, de certa forma, se vê desligada do SUS e que utiliza preferencialmente planos de seguros privados de saúde. Então, nós temos um problema de saber até que ponto, na prática, a saúde do trabalhador e a política nacional está sendo, de certa forma, condenada a se canalizar e se preocupar especificamente com os chamados segmentos menos dinâmicos da economia, com os segmentos de trabalhadores autônomos ou não previdenciários, inclusive, muitas vezes não ligados a sindicatos, inclusive, né, cooperativados, ou os chamados segmentos mais excluídos da própria digamos, dinâmica econômica. Esse é um grande desafio para a área de saúde do trabalhador. A única forma que eu imagino como possível para que se enfrente esse tipo de realidade é a gente passar a defender cada vez mais que a temática de saúde do trabalhador realmente não fique restringida aos ou se dirija também para trabalhadores que tenham planos de seguro de saúde. E o exemplo que eu acho que deve ser lembrado o tempo todo como um desafio e como uma temática que deve ser refletida pelo conjunto dos segmentos ligados ao SUS, a defesa do SUS, que é a dos trabalhadores da saúde, trabalhadores públicos da saúde, muitas vezes terem planos de seguros privados de saúde. Esse é um tema que eu acho que não pode ser escamoteado, não pode ser esquecido, porque o fato de se falar ou de se pensar, de certa forma, em um discurso não anunciado, que o trabalhador público do SUS demanda e requer planos privados de saúde, portanto, assistência fora do SUS, faz com que a imagem para a população seja a de trabalhadores que não se identificam com o seu objeto de trabalho, que é o SUS.
Então, eu acho que essa é uma questão que eu vou dizer claramente, não aparece e não apareceu praticamente em nenhum momento do ciclo de conferências aqui no estado de São Paulo. Eu vi também que não há praticamente referências disso nas conferências realizadas nos outros estados, mas eu espero que, pelo menos como desafio, esse tipo de tema seja, de alguma forma, debatido e refletido na Conferência Nacional, para que a gente consiga, pelo menos, tirar um pouco o véu que a gente chamaria um véu que obscurece um pouco alguns problemas que a gente enfrenta hoje no SUS e que leva a uma certa dificuldade, a um distanciamento entre segmentos de usuários e segmentos de trabalhadores para uma compreensão e um entendimento com o segmento dos gestores, né? Dentro tanto das conferências quanto dos conselhos de saúde, que nós percebemos a existência desse tipo de temas que fica relegado, de certa forma, a um espaço, mas que acaba interferindo no funcionamento adequado dos sistemas de participação. Bom, muito bem. Então, assim, gente, chegaram algumas perguntas e elas serão respondidas após o intervalo, tá? Eu não sei ainda quanto tempo falta, mas aviso a vocês que logo, logo a gente vai estar respondendo, tá? Em relação ao que você colocou, né? Assim, embora que tenha colocado tanto o município de São Paulo, Ribeirão Preto, tenha dito sobre a questão da transparência, sobre a questão financeira, então a transparência ela vai além da questão do recurso, né? Quer dizer, como isso se dá às ações, né? Como a política é pensada, então isso o conselheiro, a comunidade, os delegados que vão estar no Nacional têm que pensar nisso. Então agora a gente vai estar entrando para o intervalo, tá? E a gente volta daqui 10 minutos.